A paz do Senhor para todos. Jesus. Uma boa noite para os irmãos que vão assistir o vídeo, que estão assistindo. Eu não sei quando assistirão, mas se for de dia, um bom dia, uma boa tarde. Que o Senhor possa falar nos corações nessa noite. E eu vim transmitir uma palavra do Senhor e que serve para mim. Primeiro a gente prega para nós mesmos, né? Então eu quero deixar para a meditação da igreja, dos irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 8, seu versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. E diz assim, eu vou ler para não tomar tanto tempo. O título diz: Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Somente até aqui, esse texto ele falou muito ao meu coração, e ele sempre fala muito ao meu coração sobre a tempestade e sobre este homem, o endemoniado de Gadareno. Ele não tem nome, ele é um anônimo, né? Nós só vamos saber o nome dele lá no céu, nós só vamos conhecê-lo lá no céu, eu creio. E o que eu fiquei pensando e cogitando na minha cabeça sobre esse texto é porque quando Jesus ele passou por essa terra e ele fazia grandes missões e passava dias e dias junto com o povo, os seus discípulos, dando sermões, curando, libertando. E esses dias não foram diferentes, esses dias em que esse texto foi mencionado. Jesus estava numa missão, e quando, eu acredito eu pensando comigo, os discípulos terminou ali aquela pregação, aquele sermão, o que o Senhor Jesus estava fazendo ali naquele lugar. E acredito eu que quando o Senhor Jesus estava ali trabalhando, né? O Senhor Jesus ele sempre trabalhou, e ele estava ali com os seus discípulos trabalhando naquele lugar. Aqueles homens ali, aquelas mulheres que estavam ali, muitos chegaram ali precisando de algo de Jesus. Uns chegaram para ouvir, outros chegaram para ver o que ia acontecer, outros chegaram porque realmente precisavam de uma cura, de uma libertação.
E aonde Jesus passa, onde Jesus chega, coisas acontecem. Glória a Multidões, Jesus atrai multidões. Então, somente pelo fato do nome Jesus. Jesus, em todos os lugares, em todos os momentos que nós vimos, Jesus, ele sempre ofereceu algo para as pessoas. Sempre alguém queria algo de Jesus. E aquele dia não foi diferente, né? Aqueles dias não foram diferentes. Eu não sei quantos dias Jesus estava naquele lugar, mas houve a necessidade de Jesus entrar no barco com seus discípulos e ir para a banda do outro lado. E é nesse meio tempo que eu fico pensando, enquanto Jesus estava ali fazendo a obra naquele lugar, Jesus ele estava ouvindo o clamor de alguém. Jesus estava ali curando, mas ele estava ouvindo um clamor. Jesus estava ali falando, mas ele estava ouvindo um clamor. Jesus estava ali fazendo grandes coisas, mas o clamor daquele endemoniado estava chegando ao ouvido de Jesus. O que eu entendo com essa palavra? Jesus, ele nos ouve. O mais vil pecador, ele ouve o grito da nossa alma. Quando a gente pensa que o Senhor não está nos ouvindo, quando a gente pensa que o Senhor não está nos vendo, ele nos vê, ele nos ouve. Pode ser lá no fundo do sepulcro, escondido, igual estava esse homem. Quando as legiões se apossavam desse homem, ninguém segurava ele. A palavra fala que os grilhões não conseguiam segurar. Ele quebrava as correntes, ele quebrava os grilhões, ele se rasgava, ele ia para as montanhas, ele andava sujo, nu. E aquele homem, em meio aos delírios, em meio a quando ele voltava a si, eu tenho certeza que ele clamava por Jesus. Porque Jesus ouviu a alma daquele homem. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Porque senão Jesus não tinha parado tudo, entrado num barco, cansado, porque a Bíblia fala que ele entrou no barco e ele adormeceu. O seu corpo humano precisava de um descanso, mas o seu lado Senhor, o seu lado Deus, ouvia o clamor daquele homem. Hoje você pode estar assim, no fundo de uma cela, no fundo de um quarto escondido, escuro, à beira da loucura, clamando e achando que ninguém está te vendo, que ninguém está te ouvindo, mas alguém está te ouvindo, alguém está te vendo. Jesus, ele te viu. Clame a ele com o fundo da tua alma. Assim como esse homem, ele clamou no fundo da alma dele. E ele pediu por Jesus, porque senão Jesus não iria ao encontro. Jesus, ele pode ir ao teu encontro agora. Eu não sei qual é essa situação. Eu não sei se você está prestes a morrer. Eu não sei se você está desenganado. Eu não sei, mas eu sei que Jesus é a solução. Ele é a solução para a tua vida. Ele é a solução para o teu problema. Eu não posso resolver. As pessoas tentam ajudar, mas não conseguem, porque o único que pode ajudar é Jesus. Aleluia. E quando eles entram naquele barco, os discípulos não sabiam para onde estava indo. Os discípulos sabiam e estavam obedecendo a voz do mestre, porque o mestre deu uma ordem: vamos atravessar para o outro lado. E quando nós estamos sob o comando de Jesus, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Nós só obedecemos a ordem dele. Quantas e quantas vezes nós achamos que nós sabemos das coisas, nós sabemos de algo, nós achamos que já somos íntimos de Jesus e achamos que nós podemos fazer qualquer coisa. Assim não era diferente com aqueles discípulos. Eram homens experimentados do mar. Eles conheciam aquele lago de todos os lados. Eles sabiam, com certeza eles foram criados no meio daquele lago. Eles conheciam, eles sabiam, eles pescavam ali. Eles tinham total conhecimento humano daquele lago. Eles sabiam, eles sentiam o cheiro do vento. Eles sabiam
a dimensão do vento, eles sabiam quando poderiam entrar para poder navegar e quando não. Nós sabemos disso. Nós mesmo leigos, nós olhamos para o céu e sabemos quando vai chover, quando o vento dá para um lado para o outro. Quanto mais esses homens experimentados do mar, eram homens pescadores. Os discípulos eram homens pescadores, mas eles entraram naquele barco sob a ordem de Jesus. E a confiança deles, sim, por serem pescadores, era tamanha, era grande, porque eles eram homens experimentados. E quando eles entram no barco e começam a navegar, Jesus adormece. O corpo humano dele adormece. E a Bíblia fala que veio uma grande tempestade de vento e o barco se enchia de água e o barco ficou em perigo. Aqueles homens experimentados do mar, aqueles homens que conheciam aquele lago, aqueles homens que conheciam o barco, que conheciam cada parte daquele barco, eles entraram em desespero. Eles não sabiam o que fazer, pois eles conheciam o barco. Como que isso? Homens que sabem o que fazer, homens que conhecem o mar, naquela hora entram em desespero. E a Bíblia é muito clara que fala que eles ficam em perigo. Quando fica em perigo, eu entendo que a qualquer momento aquele barco poderia virar, porque a água estava entrando. E quantas vezes nós somos assim? Nós queremos tomar decisões por nós mesmos. Achamos que somos íntimos de Jesus demais e que eu não preciso perguntar ao Senhor para onde eu vou, como eu vou, de que jeito eu vou, se eu posso fazer ou não. Achamos que nós somos donos de nós mesmos, que nós podemos fazer sem consultar o dono do barco. Aleluia. O dono da nossa vida, porque esse barco simboliza a nossa vida. Nós temos um dono, nosso dono é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Ele que comanda a nossa vida, Ele que tem a direção da nossa vida. E muitas das vezes nós queremos passar à frente do Senhor, pegar a direção e falar: Senhor, eu já conheço, eu já sei como que é, e vou passar à frente de Jesus. E aí começa a vir a tempestade, começa a vir as lutas, começa o barco se encher de água, a gente começa a se sentir em perigo. Sabemos o que temos que fazer, mas a nossa autoconfiança nos põe à prova. Aleluia. E aí alguém lembra que Jesus está no barco. Alguém lembra que Ele está lá no barco, mas ninguém chamou Ele. Ninguém se preocupou em chamar Ele, mas quando viu que as suas forças humanas não iria conseguir, lembraram de Jesus. E nós também somos assim. Quantas vezes está dando tudo certo na nossa vida, está tudo bem, e a gente pega e acha que somos donos de nós mesmos, vamos fazer o que nós quisermos, vamos andar do jeito que nós queremos andar, e aí nós começamos a tomar o rumo do nosso barco, pegar a direção, e começamos a navegar em águas tranquilas, e achamos que está tudo bem, achamos que o Senhor não está nos vendo, e começamos a navegar com as nossas próprias direções e tomar rumos que nós achamos que é o certo. Mas o Senhor está nos vendo, porque Ele é o nosso dono. O Senhor está no controle, mas Ele quer ver até onde nós vamos. Ele quer ver até onde vai o nosso limite de muitas das vezes de desobediência do Senhor. E aí, quando nós percebemos que estamos em alto mar e em perigo, o vento está soprando, aleluia, o mar está entrando, a água do nosso barco, e aí a gente entra em desespero porque a gente acha que o barco vai afundar, a gente acha que nós não vamos conseguir. Aí a gente lembra que Jesus está no barco. Aleluia. Ele não perdeu o controle da minha vida e da tua vida. Ele não perdeu o controle. Basta você chamar Ele, pedir a Ele que Ele assuma. E foi assim que o Senhor fez. Quando começaram a gritar: mestre, mestre, estamos perecendo, o Senhor, só uma palavra dele, Ele levantou e repreendeu o vento. Aleluia. E Ele repreendeu a fúria da água. Aleluia.
e cessaram. Eu entendo que foi necessário isso acontecer para eles entenderem que quem estava no comando era Jesus. Foi necessário isso acontecer para eles entenderem que até o vento e o mar obedecem ao Senhor. Ele é o dono do vento, Ele é o dono do mar, Ele é o dono da natureza, é o nosso Senhor que comanda. Mas eu também entendo que isso tudo aconteceu por causa de uma vida. Uma alma para o Senhor tem muito valor. A sua vida tem muito valor para Deus. A sua vida é preciosa. Tudo isso eu entendo que aconteceu. Essa fúria da tempestade foi o inimigo se levantando para impedir os discípulos com Jesus chegar naquele homem e o Senhor operar uma grande libertação na vida daquele homem. O Senhor operou uma grande maravilha, foi um grande milagre na vida daquele homem, porque ninguém conseguia deter aquele homem. A Bíblia fala que ninguém conseguia segurar aquele homem. Mas quando Jesus chega naquela terra, algo diferente acontece. Quando Jesus põe os pés naquele lugar, algo acontece. Quando Jesus desceu naquela terra e foi ao encontro daquele lugar, naquela cidade, esse homem, ele aparece possesso. E aí o que acontece? O Senhor liberta aquele homem. O Senhor entra e liberta aquele homem. Os demônios que estavam naquele homem começam a se manifestar e falar. E nós sabemos o que aconteceu, que eles pedem para poder ser lançados nos porcos, os porcos caem no abismo. Nós sabemos, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que aquele clamor daquele homem foi ouvido. Jesus, ele entrou e libertou aquele homem. Então nessa noite entenda que o Senhor, ele está te ouvindo. O Senhor, ele está te vendo. Não importa a situação, não importa o que você fez no passado, não importa o que você tem feito. A Bíblia fala que tudo se fez novo. Quando há libertação, quando há arrependimento de alma, o Senhor, ele entra e faz mudança. Quando, não importa o quão revolto está o mar, não importa a tempestade da tua vida, se você se decidir que você quer mudança, o Senhor, ele entra e faz mudança. O Senhor, ele entra e faz morada. Deixa o Senhor tomar a direção da tua vida. Deixa o Senhor, clama com o fundo da tua alma e deixa o Senhor, permita que o Senhor, ele entre e te liberte por inteiro. Porque esse homem, ele, em momentos que ele estava lúcido, de lucidez, que ele clamava ao Senhor, ele clamou com o fundo da alma dele, porque ele realmente queria uma transformação. Ninguém poderia resolver o problema daquele homem, mas só tinha um que poderia resolver, que era Jesus. E Jesus, ele chegou no momento certo. Muitas das vezes a gente acha que Jesus, ele chega atrasado. Muitas vezes a gente acha que o Senhor, ele é igual nós fazemos com os nossos filhos, e nós mandamos ir para um lado para o outro, eles fazem o que nós queremos. Jesus não é dessa forma. Jesus, ele chega na hora certa e no momento certo. Jesus, ele quer ouvir da tua boca e do fundo da tua alma. Porque muitas das vezes nós falamos com a boca, mas o nosso coração não está naquilo. A nossa mente não está sendo sincera. Quando o Senhor, ele entra e ele vê, ele sonda o seu coração e ele sente na tua alma a sinceridade, ele vem e entra e conserta tudo. Glória a Deus. E esse homem, o Senhor entrou e consertou a vida desse homem. Não somente a vida física, mas a emocional. Porque aquele homem, ele vivia à margem da sociedade. Aquele homem, ele não era inserido no meio familiar, porque não tinha como ele viver socialmente. Mas quando Jesus veio, devolveu a identidade dele de homem. Jesus devolveu a família dele, porque lá no final a Bíblia fala que ele foi conviver com a família dele. Ele foi falar de Jesus no meio da cidade, porque quando há conversão de verdade, há transformação de vida, há mudança. Aleluia. Não precisamos estar tão somente falando, só o nosso jeito de andar e de falar já mostra quem nós somos. E eu tenho certeza, eu, Tati, penso dessa forma, que quando esse homem,
o Senhor fez essa transformação na vida desse homem, as pessoas se maravilharam, porque um homem que não conseguia conviver em sociedade, hoje o Senhor manda ele voltar para o meio da família dele. Talvez você hoje possa estar achando que você não tem mais o direito de estar no meio da casa do Senhor, no meio da família do Senhor. Às vezes você acha que você não é digno ou digna de estar, mas quem te conhece é o Senhor. Ele sabe do que você precisa. Quem nos limpa, quem nos lava, quem nos cura, quem nos transforma, quem nos liberta é o Senhor. Quem entra com poder e glória sobre as nossas vidas é o Senhor. Não foi diferente na vida deste homem. Talvez você pode estar falando assim, mas você não me conhece. Os discípulos também não conheciam aquele homem. Muitas pessoas também não conheciam aquele homem, mas Jesus conhecia. Eu não te conheço, mas Jesus, ele te conhece. Glória a Deus. Amém. Ele te formou. Glória, glória. Ele conhece você antes mesmo de a sua mãe te conhecer no ventre. Ele te conhecia, ele já sabia o teu nome. Então, deixa o Senhor Jesus fazer algo na tua vida. Deixa ele entrar e fazer morada na tua vida. Deixa o Senhor assumir o controle do teu barco, assim como ele assumiu o controle daquele lugar com os discípulos, apaziguando aquela tempestade. Deixa ele acalmar a tempestade do teu coração, da tua alma. Deixa ele acalmar. O seu barco, ele não vai afundar. Nós que estamos aqui, o nosso barco não vai se quebrar. O nosso barco não vai afundar. O Senhor está no barco. Então somente lembremos que Ele está no barco. Então somente lembremos que nós somos filhos do Senhor Todo-Poderoso. O Deus que tudo pode. O nosso Senhor tudo Ele pode. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Porventura haveria algo impossível que o Senhor não possa fazer. O Senhor, Ele pode tudo. Basta que nós depositemos totalmente a nossa confiança nele. Basta que nós sejamos verdadeiros com Ele. Senhor, até aqui foi o meu limite. Senhor, até aqui eu pude. Agora, Senhor, eu não posso mais. Toma a direção da minha vida. Toma a direção da minha casa, da minha família. Entra, Senhor, no meu barco. Assume o comando, assume o controle da minha vida. Aleluia. Se tão somente você pedir ao Senhor, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, Ele vai te ouvir. Ele está te ouvindo, Ele só quer que você clame a Ele. Clame a Ele nessa noite com toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu coração, porque eu sei que o Senhor vai te ouvir. Assim como Ele acalmou a tempestade e chegou do outro lado e atendeu a este homem, Ele vai te atender. Essa palavra que eu tenho para deixar para vocês nessa noite. Deixa o Senhor acalmar a tempestade do teu coração. Deixa Ele acalmar a tempestade da tua alma. Deixa Ele entrar com poder e glória sobre a tua vida. Não importa a fúria do mar, não importa a tempestade que esteja passando. Deixa Ele assumir o controle. Porque Ele não perdeu o controle. Glória a Deus. E assim que a sua vida seja um testemunho vivo, que as pessoas possam andar na rua e olhar e ver que o Senhor fez grandes coisas na sua vida, assim como fez na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza que o Senhor irá fazer grandes coisas na sua vida também. E essa é a palavra que eu deixo para todos. Glória a Deus.